Olá, bom dia. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Filomena Carreira do canal Sem Fronteiras. Muitos já me conhecem e muitos estão me conhecendo neste minuto. Eu sou a Filomena Carreira, deste canal que não tem fronteiras, deste canal que não tem limites, deste canal que atravessa fronteiras e vai para onde o coração lhe permite. Esta é a grande verdade. Usar branco para mim significa paz, significa tranquilidade, significa esperança, significa, acima de tudo, o bem-querer. No meu braço eu tenho tatuado, não sei se dá para ver, Ubuntu. Para muitos africanos que sabem o significado disto, sabem que Ubuntu, ou Ubuntu, significa tradição não, gratidão, união, todos por um. Isto é um resumo rápido, porque se vocês forem no Google escreverem a palavra Ubuntu, vocês vão ver que, no fundo, o significado é muito maior. Muito maior. Em todo o meu corpo, não são tantas as tatuagens, tá, gente? Mas todas elas são africanas e todas elas têm um porquê de existir. Aqui tem outra, está escrito fé. Eu realmente tenho muita fé. E se não fosse a fé para me levar, para me encaminhar e para me deixar pensar que o amanhã vale a pena, eu acho que eu não acreditava mais. Na atualidade, no momento, dos dias e do mundo que nós estamos vendo, nos rodeando. Mas eu acredito. No meu corpo, cada tatuagem que eu faço tem um simbolismo muito forte, muito forte. Aqui tem outra, que é eu e meu pai, um angolano, muito forte. O simbolismo daquilo que me marcou, eu e ele, no momento que, por sinal, passado em Portugal, e que é um momento íntimo, onde marca uma lembrança muito querida do momento vivido. Foi Portugal, mas a lembrança é de dois angolanos. Tudo no meu corpo relembra aos tempos, tudo de Angola, tudo de África e tudo de angolanos, ou de que seja território africano. Eu venho aqui para falar sobre assuntos de África, sobre assuntos que remetem a um tema chamado pobreza. E vou mais longe do que isso, mais longe do que isso. Como boa africana, como boa angolana, costumo dizer, e isto não sou só eu, são todos aqueles que, como angolanos como eu, quando saem de Angola, usam uma frase que é muito, muito expressiva. Nós saímos de Angola, nós saímos de África, mas Angola não sai de dentro de nós. África não sai dos nossos corações. E esta é uma grande verdade, acreditem se quiserem. E acreditem também, para muitos estrangeiros que passam a conhecer o nosso território, o nosso continente, conseguem pegar esta essência, este amor, que muitas vezes o continente africano tem, essa mística misteriosa, e passam a adquirir esta essência que a gente não sabe ainda explicar, o que o continente africano consegue ter. Porque o continente africano tem isso. É uma mística muito gostosa. Mas, ao mesmo tempo em que o continente africano tem este lado bom, este lado bonito de passar isto ao mundo, o continente africano continua sendo castigado de uma forma cruel, com a fome, com a miséria. E aí entram tantas perguntas da minha parte. E essas perguntas eu faço à ONU, aos governantes de todos os territórios do nosso querido continente africano, começa pelos governantes.
Depois eu faço a ONU, assim como eu também faço aos direitos humanos e a todas as grandes organizações, né, que em nome da ONU, que comanda toda esta... Eu não vou entrar em detalhes de nomes porque ficaria feio, mas que falam, e eu vou ler trechos aqui, como a erradicação da pobreza. Eu costumo dizer que a pobreza existe porque há muito interesse em ter pobreza. A pobreza não precisava existir. Eu acho que, no fundo, o continente africano fez uma fábrica de pobreza, sem necessidade. Existe pobreza no mundo? Existe, claro que existe. Em todos os territórios do mundo existe pobreza. O percentual de pobreza de país para país é menor ou maior, dependendo dos governantes, cabeçudos ou não cabeçudos, que nós temos. Dependendo dos governantes, que tristemente nós poderemos ter. Dependendo dos governantes corruptos que nós poderemos ter, vendáveis que nós poderemos ter. Dependendo dos sistemas que se vendem ao mundo. Nós temos um continente muito lindo, como eu acabei de descrever, que encanta populações mundiais, com seu turismo, com seu fascínio de safaris, porque nós temos no continente africano uma beleza e um fascínio estupendo, que chama, cativa, atrai o mercado internacional. Sem contar as riquezas que o continente africano atrai também a nível econômico internacional. Portanto, entre esses dois extremos daquilo que o continente africano atrai, nós temos no meio um apêndice muito complicado que se chama a pobreza horrorosa que o continente africano tristemente carrega e que, infelizmente, eu não consigo entender como a ONU, os direitos humanos e todas estas grandes organizações que se dizem muito preocupadas, há anos e anos e anos e anos, não fazem nada. Falam bonito. Vemos o senhor secretário-geral da ONU, dia após dia, e entre tantos e tantos dias, falar bonito em relação ao continente africano. Infelizmente, neste espaço de tempo, de tantos anos que se passaram, vieram as guerras da Ucrânia, agora de Israel, e tantas outras coisas foram surgindo, como o Equador, e a África vai sendo esquecida. A África sempre foi o quintal do mundo, o quintal dos interesses, onde entramos nela, tiramos, exploramos e largamos. A África sempre foi a exploração de todo mundo. Mas, ao vermos notícias da mesma organização que representa com força o mundo, que é a ONU, vemos notícias muito bonitas. E são as mesmas que eu vou ler para vocês. Depois, obviamente, faço aquela conclusão que eu sempre faço, né? Erradicação da pobreza. Acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. Até 2030, até onde eu sei, estamos em 2024, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente medida com pessoas vivendo com menos de $1,90 por dia.
Até 2030, reduzir pelo menos a metade a proporção de homens, mulheres e crianças de todas as idades que vivem na pobreza em todas as dimensões de acordo com definições nacionais. Implementar em nível nacional medidas e sistemas de proteção social adequados para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis. Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo microfinanças. Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade e reduzir a exposição à mesma destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais. Muita promessa. Garantir uma mobilização significativa de recursos a partir de uma variedade de fontes, inclusive por meio de esforço da cooperação, para o desenvolvimento, para proporcionar meios adequados e previsíveis para que os países em desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos, implementem programas e políticas para acabar com a pobreza em todas as suas dimensões. Estamos falando, por acaso, de Angola? Criar marcos políticos sólidos em níveis nacionais, regionais e internacionais, com bases em estratégicas de desenvolvimento a favor dos pobres e sensíveis a gênero, para apoiar investimentos acelerados nas nações de erradicação da pobreza. Então, Nações Unidas, o que vocês estão fazendo? Não vi nada, não tenho visto nada. O que eu vejo até agora são ações. Aí diz aqui, as Nações Unidas estão a implementar 45 atividades-chave em localidades. Deixa eu ver aqui. Aparecem mapas, como se fosse no Brasil. Mas no Brasil. Onde eu quero chegar? Primeiro, eu não acredito em nada ou quase nada do que eu vejo destas notícias. Eu vou continuar lendo outras. O que eu sei e o que eu vejo nos meus mais de 24 anos de luta como humanitária é todas as ações que eu vejo de pessoas lutando por nações carentes, né? Quando eles aqui falam criar marcos políticos sólidos a nível nacional, regional e internacional, com base em estratégias de desenvolvimento a favor dos pobres e também criar laços com, que no caso aqui seria com o governo, como quem diz, os governos têm que, no fundo, desenvolver e apoiar e as Nações Unidas estariam por trás, é tudo muito bonito de se falar. Mas, no fundo, as Nações Unidas, que deveriam incentivar e estimular realmente os territórios, como é o caso do continente africano, eles deviam chegar, não só estimular, injetar, porque as Nações Unidas têm condições, sim senhora, para isso, injetar dinheiro, injetar conhecimento, injetar know-how. Por quê? Porque as Nações Unidas têm conhecimento de pessoas, de profissionais,
de... Quando eu digo profissionais, é profissionais que chegam lá com um grupo X, olha, vamos fazer isto, precisamos disso, o governo não está em condições ou não tem estrutura de profissionais certos para isso, as Nações Unidas entram, porque o que eu mais conheci foi gente das Nações Unidas em 1999, que estava em Angola, desde médicos, desde pessoas especializadas em várias áreas, e era das Nações Unidas e estavam em Angola exatamente para isso. Parece que as Nações Unidas de Kofi Annan era um tipo, vamos dizer que processo em ação, e hoje, com este senhor, é uma outra forma ou uma outra área de atuação. Portanto, é assim, as Nações Unidas têm condições de trabalhar? Tem sim. Por que não estão fazendo? Será que é por causa de tantas guerras que estão acontecendo? Pode até ser. Mas a grande verdade é que, mesmo eu tendo um sentimento de pesar pela Ucrânia, pela Rússia, porque os russos também não têm culpa das guerras que estão vivendo, por Israel, pela Palestina, e por tudo que está acontecendo, Equador, afinal de contas o mundo está em guerra. A Europa está vivendo um drama violento agora atualmente, eu acabei de sair da Europa, tudo está acontecendo, e como eu tenho dito nos meus vídeos, o mundo virou uma grande esquerdalha, me desculpem. Agora é assim, África. A África já vem passando por isto há muito tempo. Teve uma frase que me marcou muito, do Tony Blair, primeiro-ministro inglês, que disse: a África não passa de um latão de lixo. Na época em que Tony Blair falou isto, eu fiquei muito sentida, ofendida mesmo. Mas depois, analisando a cabeça daquele primeiro-ministro, que era muito inteligente, diga-se de passagem, ele falou uma grande verdade. Ele não estava ofendendo a África, ele não estava ofendendo os povos de África, ele estava só falando uma realidade de África, de como os governantes africanos, próprios governantes africanos, tratavam o próprio continente africano em relação ao resto do mundo. E foi preciso, demorou um pouquinho, para eu ter essa consciência de que os nossos governantes africanos tratam a África, o nosso continente, como um latão de lixo. Nós, africanos, não temos respeito pelo nosso continente. E eu digo nós, mas é assim, eu não me incluo nesse grupo. Eu sou uma lutadora por África. E fico muito triste quando tenho que falar no plural. Fico muito triste porque eu vejo que todas as sociedades, de um modo geral, africanas, são exploradoras do próprio território. Têm interesse em explorar o próprio território. Não são patriotas dos próprios territórios. Não lutam pelos próprios territórios. Que nós temos, como qualquer país do mundo, que ter interesses em fazer crescer os nossos territórios e com isso temos que atrair investimentos para o nosso território. Vamos falar em Angola. Temos que atrair investimentos para os nossos territórios, como é natural e como muitos países fazem. Mas é assim, temos que proteger o nosso território. Nós temos que saber até que ponto nós temos que ir e não deixar que o investimento estrangeiro passe do limite e ultrapasse o limite do bom senso, vamos dizer assim, para pisotear o território que o recebe. Porque quando ultrapassa o limite e o estrangeiro passa a ter ou a ser o dono da terra, e o nacional passa a ser o escravo do estrangeiro e o escravo do próprio governante da terra, onde estão os direitos? Onde está o nacionalismo? Onde está o bom senso
do governante da nossa terra, que não defende os direitos do nacional. Afinal de contas, o que é ser um político, um governante de um território como Angola? Está defendendo o quê? O mundo estrangeiro ou o nacional? Que está ali lutando ou tentando lutar de todas as formas, com força, para ter a sua casa, para ter o seu plano de saúde, para ter a sua vida, para ser um empreendedor e não um escravo a vida inteira. E não conseguir ter nada. Ele não consegue ter casa, ele não consegue ter um emprego decente, ele não consegue ter nada a vida inteira. Ele é um escravo do próprio irmão que governa o seu país. E ainda escuta que o país é um paraíso. Aí aparece um Tony Blair, aparece um outro que fala, olha aí o que é a África. Nós temos milhões de pobres no continente africano. Nós temos milhões de mortes no continente africano. O percentual de mortes por doenças, por fome, por desnutrição é imenso no nosso continente. Mas vemos notícias como estas da ONU, que até 2030 faz, acontece, blá daqui, blá dali, querem fazer muito, mas não fazem. Aí depois nós vemos também um outro quesito, e aí eu entro consciente de que conheço tanto o lado da ONU como o lado dos direitos humanos. Direitos humanos que eu nunca acreditei. Porque os direitos humanos, e a própria palavra, que é realmente muito bonita desta organização, deveria ser lutar pelos direitos humanos. Mas não, os direitos humanos não lutam pelos direitos humanos. Os direitos humanos normalmente lutam pelos direitos errados. Os direitos humanos protegem mais pessoas erradas. Não entrando em muitos detalhes, porque para bom entendedor, meia palavra basta. E isto em Angola, em Moçambique, na Somália, no Brasil, em qualquer parte do mundo. Afinal, todo mundo vê notícias ou por uma televisão ou por um canal de YouTube e sabem que os direitos humanos lutam por direitos errados. Aí eles falam, todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Em que país direitos humanos? Me digam, pude conversar muito com vocês em Angola. Em que país? Porque em Angola, os direitos humanos ou os direitos à liberdade de expressão foram-nos tirados. Aqui no país onde eu me encontro no momento, está sendo tirado. Vocês podem me dizer em que país a liberdade de expressão ainda é livre? Existem alguns, mas depende também do que você fale. Mas ainda existem alguns, sim. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber. Bom, agora vamos às outras questões aqui dos direitos humanos. Que eu vou ler para vocês. O que são direitos humanos? Os direitos humanos pertencem a todos e todas e a cada um de nós igualmente. Os direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. Os direitos humanos regem o modo como os seres humanos individualmente vivem em sociedade entre si, bem como a sua relação com o Estado e as obrigações que o Estado tem em relação a eles. A lei dos direitos humanos obriga os governos a fazer alguma coisa e os impede de fazer outras. Os indivíduos também têm responsabilidades, usufruindo dos direitos humanos. Devem respeitar os direitos dos outros. Nenhum governo, grupo ou indivíduo tem o direito de fazer qualquer coisa que viole os direitos de outra pessoa.
Nenhum governo, grupo ou indivíduo tem o direito de fazer qualquer coisa que viole os direitos de outra pessoa. Os direitos humanos são universais e inalienáveis. Todas as pessoas em todo o mundo têm direito a eles. Ninguém pode voluntariamente desistir deles, nem outros podem tirá-los dele ou dela. Direitos humanos são indivisíveis, seja de natureza civil, política, econômica, social ou cultural. Eles são todos inerentes à dignidade de toda pessoa humana. Consequentemente, todos eles têm o mesmo valor como direitos. Não existe um direito menor. Não há hierarquia de direitos humanos. Que significa um presidente ou Filomena ou uma pessoa que trabalha numa obra tem diferentes estados nos direitos humanos. Todo mundo tem os mesmos direitos humanos, pelas palavras deles. A realização de um direito muitas vezes depende no todo ou em parte da realização de outros. Por exemplo, a realização do direito à saúde pode depender da realização do direito à educação ou do direito à formação. Igualdade e não discriminação. Todos os indivíduos são iguais como seres humanos. E em virtude da inerente dignidade de cada pessoa humana, todos os seres humanos têm direito a seus direitos humanos, sem discriminação de qualquer tipo, como raça, sexo, etnia, idade, idioma, religião, opinião política ou outra origem, nacional ou social, deficiência, propriedade, nascimento ou outro status, como explicado pelos órgãos dos Tratados dos Direitos Humanos. Cada pessoa e todos os povos têm direito à participação ativa, livre e significativa no desenvolvimento civil, político, econômico, social e cultural, por meio do qual os direitos humanos e as liberdades fundamentais podem ser realizados. Tem também direito a contribuir para esse desenvolvimento e a desfrutar do mesmo. Os Estados e outros detentores dos direitos detentores de deveres têm de cumprir as normas e padrões legais consagrados nos instrumentos dos direitos humanos. Quando não o fizerem, os titulares dos direitos lesados têm o direito de instaurar procedimentos para uma reparação adequada perante um tribunal competente ou outro adjudicador, de acordo com as regras e procedimento previstos nas leis. A sério? Se fosse assim, eu já tinha feito tanto processo. Bom, é assim. Eu sou a primeira a dizer que eu não acredito em direitos humanos. Não acredito. E digo mais. Os direitos humanos, na minha opinião, defendem mais bandido do que pessoas honestas. Eu pude encontrar muitas pessoas em Angola que trabalhavam nos direitos humanos. Não vou dar mais nomes, me nego terminantemente a dar mais nomes, porque quero realmente deixar para lá. Mas no canal algumas pessoas vão saber o que eu estou falando. Eu andei defendendo aí algumas causas e essa causa, ou pelo menos essa última causa, né, que defendeu aí umas 4 pessoas, eu andei procurando. Esta foi a última, tá? Andei procurando mais uma vez os direitos humanos. E foi, mais uma vez, uma decepção no meu envolvimento com os direitos humanos. Mas não foi só os direitos humanos, andei procurando os direitos humanos, ANCOR, Vaticano, um bando de gente. E foi, assim, a decepção total daquilo que a gente pode hoje, nos dias de hoje, ter a certeza absoluta de que a imagem destas grandes organizações, que são representativas ou se dizem representativas de alguma coisa, são só imagem. São só imagem. E é muito triste para os dias de hoje, e infelizmente eu digo, é muito triste para os dias de hoje, num momento em que o mundo está tão devastador.
O mundo está tão devastador, onde o que mais temos são guerras, como acabei de citar, Ucrânia, Rússia, Israel, Palestina, Equador. A gente até se perde diante de tantas guerras. O continente africano, que vive há longos e longos anos pedindo auxílio ao mundo, mas sendo devastado de outras formas pelo próprio resto do mundo. E nós temos aí uma ONU que de longa e longa data promete mundos e fundos ao próprio continente africano e também ao resto do mundo. Vamos fazer, vamos acontecer. E no vamos, que parece mais um início de música, 1000 promessas são feitas, nós vemos o nosso continente ir morrendo dia a dia. Imagens não faltam de 1000 promessas. Políticos não faltam aparecendo dia a dia, uma panelinha, uma fornalha se criando de partidos políticos e políticos nascendo com 1000 promessas. A grande fornalha dos grandes movimentos, como o MPLA em Angola, Frelimo em Moçambique e tantos outros, continuam lá fortes, firmes. Poucos são os políticos no continente africano que a gente tira o chapéu e diz, sim senhor, este é o respeito. Este eu vejo que diante do seu território ele consegue dominar, ele consegue realmente respeitar, ele consegue realmente fazer alguma coisa de bom pelo povo, pela nação. E a gente tira o chapéu. A gente tem respeito porque a gente vê que ali ele está fazendo alguma coisa. Ele é um nacionalista e ele está fazendo o bem pelo bem. Ele não quer o mal do seu povo. O que nós mais precisamos hoje é de credibilidade perante o mundo. O que nós mais precisamos hoje não é de palavras, não é de pessoas que venham aqui falar. Eu neste momento estou falando. Eu neste momento é mais que um grito, porque falamos muito. Nós realmente falamos muito. E nós todos, no fundo, que somos humanitários, somos ONGs, somos pessoas que estamos atuando, mas ao mesmo tempo, eu falo por mim, fazendo, estamos cansados de falar. Nós não queremos só falar, nós queremos ação. Nós queremos atitude. Não adianta a ONU propagar uma imagem de que até 2030 vai fazer. A morte, meus senhores, está acontecendo hoje. A fome está acontecendo hoje. Não adianta promessas, não adianta bem dizer, porque o bem dizer não enche a barriga dos nossos pobres. O bem dizer não está trazendo casa, água e luz para os nossos pobres. O que adianta é a atitude. A ONU tem condições, o Vaticano tem condições. O Vaticano é das maiores riquezas do mundo. O Vaticano tinha condições de ajudar, financiar grandes projetos em África. Todos vocês unidos tinham condições de nos ajudar em África a levantar muitas das comunidades que a África tem. No entanto, nós vemos empresários tirarem dinheiro do bolso. Empresários brasileiros, pessoas de uma boa parte do mundo se unirem e de uma forma delicada, carinhosa, por amor, à África, entrarem no continente africano e fazerem projetos. Podem não ser grandes projetos, podem não ser projetos milionários ou projetos que a gente até necessitaria, mas fazendo acontecer. Enquanto que vocês, que são os representantes do mundo para levantar aquilo que têm a obrigação de fazer, vocês não o fazem. Aí a pergunta fica, afinal de contas, vocês estão aí para quê? Não é a vocês que nós temos que recorrer? Não é a ONU? Os direitos humanos que dizem defender as pessoas, mas não defendem? Eu procurei vocês por várias e várias vezes para defender outras pessoas.
Não fui nem ouvida da última vez. Direitos Humanos, Vaticano, Ancor, eu procurei todo mundo. Não fui nem ouvida. E me desculpe, eu não sou mais é ninguém. A resposta que eu ouvi de uma foi: temos milhares de casos. E eu com isso? Entre os milhares seria mais um. E vocês têm que analisar todos. Essa é a vossa obrigação. Para isso vocês existem. Para isso vocês são organizações. Não tem que dar esse tipo de resposta. Senão, fechem as portas. É por estas e outras situações que eu deixei de acreditar. Porque costuma-se dizer, e o ditado é bem firme: quem faz ou quem quer faz acontecer. Não promete em vão. Quem tem palavra, tem palavra. Não promete em vão. É com tristeza que eu acho que estas organizações são organizações que plantam imagem, plantam informação, mas realmente pouco fazem. No mundo atual, em que tudo isto está imperando, com tristeza, eu realmente falo com tristeza, eu acho que hoje o que mais temos, ou pelo menos é fome, é miséria no continente africano, é depredação de muita coisa, mas ainda vejo com uma certa alegria muito empresário entrar no continente africano, e falo mais por minha Angola querida, entrar e fazer trabalhos, levantar empreendimentos em relação à camada mais paupérrima, mais pobre, e com emoção. Não são grandes levantamentos, não são, mas são o suficiente para ajudar esta camada populacional. E é com alegria que eu vejo isso. E estas pessoas não fazem recorrendo à ONU, recorrendo a ninguém. Fazem tirando dinheiro do bolso e dizendo: eu vou lá e eu vou fazer, nem que seja para ajudar um X percentual da camada populacional. Portanto, eu fico muito feliz de ver isto. Fico muito feliz de ver que ainda existem pessoas com coração que realmente vão e pegam um X do seu dinheiro, não importa quanto, mas investem no continente africano para ajudar a população angolana ou a população moçambicana, ou seja, o que for neste sentido. Mas a minha questão é, se existem, a gente vê notícias deste porte, e ao mesmo tempo aí a minha revolta, porque são muitos anos como humanitária, onde realmente eu recorri, sim, eu procurei, eu encostei na parede estas grandes organizações que estão aí, bonita, sabe, de uma forma bonita, se expõem, de uma forma bonita, com muito dinheiro, muita verba atrás delas, para isto, porque é para isto. E questionei, Unicef, todas elas, por que não ajudam? Por que não estão fazendo? Nós estamos precisando. Nós precisamos de parcerias. Não importa se eu sou pequena, mas eu tenho histórico, gente. E as respostas nunca vêm. As respostas nunca vêm. Há sempre uma resposta que, na opinião deles, pode ser cabível, mas na minha não tem, ou pelo menos não acho cabível, à altura daquilo que Angola necessita. Por Angola, eu não estou vendo fazerem nada. Em Angola, eu estou vendo fome em relação ao povo, miséria em relação ao povo. Cada dia o número de mortes está aumentando. Não estou falando da sociedade, nem da classe média. Eu estou falando da classe paupérrima angolana, das condições paupérrimas em que o meu povo vive. Porque eu já disse que existem duas camadas no povo angolano. O povo pobre, ele também se subdivide. Portanto, teria que haver, nem isso a ONU faz, nem isso a Unicef vai lá para fazer, teria que haver um estudo de viabilidade para vocês depois apresentarem
antes de virem aqui com promessas que até 2030 vão fazer e vão acontecer, tá? Porque vocês prometem, mas não fazem. Então, assim, teria que haver um estudo de viabilidade para vocês saberem exatamente como Angola, como Moçambique e como o país vizinho, até me fugiu agora, mas todos aqueles países vizinhos de Angola estão vivendo, me fugiu mesmo agora o nome do país, a miséria que é realmente ali ao redor de Angola. É uma miséria muito grande e Nigéria, todas aquelas regiões ali, portanto, como a miséria é grande, a desnutrição, a fome, tudo aquilo, mas óbvio, eu não posso, eu não tenho noção de até que ponto vai, por exemplo, a fome. Eu me baseio por dados que eu recebo, mas não conheço a Nigéria, só por aquilo que eu recebo, falo mais do meu país, né? Quando a gente não tem noção, a gente se baseia só daquilo que a gente conhece. Portanto, é assim, mas diante do aprofundamento daquilo que eu tenho, que é realmente o meu país, fico muito triste em saber que tudo isto que está acontecendo e de promessas que a ONU vem fazendo, vocês poderiam fazer e, no entanto, não fazem. São muitos anos de luta, são muitos anos pedindo ajuda e uma coisa eu estou consciente, eu tenho falado aqui, falei nos últimos vídeos, que eu estou mudando o meu rumo de trabalho, não vou estar mais aqui pelo meu canal ajudando com cadeira de roda, com isso, com aquilo, não vou mesmo, eu estou mudando a forma de atuar, estou mudando mesmo, mas também não vou falar como é que eu vou fazer, não vou, mas não estou parando, de forma alguma eu estou parando meu trabalho, estou voltando, vamos dizer que eu estou voltando às raízes, tá? Eu estou voltando à forma que eu estava agindo no início, mas não vou falar, por uma série de fatores, até por cuidado, porque em todo o canal nós temos gente boa e gente má. Portanto, é uma forma de, quem não conhece, até ontem teve exemplo disso, foi questionada por uma senhora em relação a certas coisas do que andaram acontecendo ultimamente, né? Então, como uma forma de cuidado, quem quiser saber mais, procura ver os meus vídeos mais antigos, que vai entender como é que a humanitária começou. Aí vai entender o que eu estou querendo dizer com isso. Em relação ao resto, posso só dizer uma coisa, que como tem muita gente de todos os tipos e níveis aqui no meu canal, se alguém da Unicef, ONU, Direitos Humanos ver este vídeo, quiser falar comigo, estou à disposição. O que eu acho é que o que mais precisamos nesta luta são de parceiros, e parceiros fortes. Nós não estamos aqui para brincadeira, nós não estamos aqui para desenvolver projetos pequenos. Os nossos projetos são grandes. E não estamos aqui mais para blá blá blá. Portanto, estou aberta a conversar, estou aberta a responder, porque a Filomena é muito amigável, a Filomena responde a todos os comentários, a Filomena sempre se mostrou muito amiga de todas as pessoas aqui no canal, para estar sempre aberta a responder. Mas também daqui para frente vou começar a ser um pouco mais restrita nos comentários de pessoas que eu chamo de ignorante, porque às vezes é perda de tempo estar respondendo a tantas questões que são realmente ignorantes. Acho que é perda de tempo. Aos meus amigos queridos que sempre têm estado aqui para me dar força, para me dar apoio e que conhecem realmente a minha luta, o meu agradecimento eterno. Eu vou estar sempre sendo muito carinhosa, muito atenciosa com todos vocês, porque são pessoas que entendem a minha luta. Ao restante, eu vou pensar se vou responder. Agradeço a audiência, porque afinal de contas vocês estão me dando audiência, mas ficar perdendo tempo em responder não vale a pena, não vale a pena. Acho que não vale a pena, né? Quanto ao restante, é isso aí. Nós estamos aí, estamos continuando na luta, vamos continuar na luta e que venha mais. Os amigos
que entenderem este vídeo vão entender o que eu estou dizendo. Um beijo grande a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e com certeza será breve. Um beijo grande no coração a todos vocês.